Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, Tânia. Boa noite, Bruna. Vamos lá para mais uma semana. Boa noite, Ana, Solange, Lisandra, Lucimara, Elisete, a todo mundo que está chegando. Deixa eu ver, esse é nosso primeiro evangelho do mês de julho. Bora lá, vamos lá, gente. Boa noite, Vera, Tatiana, Maria, todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. A quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Estamos aqui toda semana, às 8 horas da noite. Boa noite, Anderson, Jean, a todo mundo, Michele. Pois é, Lucimara. Vamos começar mais um mês, essa nova jornada desse ano de 2026, né? Essa segunda etapa. E uma coisa que eu venho conversando com vocês, tanto aqui nas lives, lá dentro do grupo da Roda, o grupo aberto, né? Sobre a gente olhar, a gente conversou sobre isso em alguns evangelhos, né? Sobre a gente olhar para o ano, né, que a gente está agora, para os meses que passaram, para que a gente aprenda, né? Para que a gente aprenda com tudo o que aconteceu, para que essa nova etapa, né, esse segundo semestre que a gente está iniciando agora, nesse mês de julho, para que a gente possa fazer diferente e colocar em prática mesmo tudo aquilo, sabe aquilo que você lá em janeiro, você se comprometeu a fazer, as promessas que você fez, das mudanças que você quer para a sua vida, e talvez nesse primeiro semestre você não conseguiu colocar muito bem em prática, às vezes você não conseguiu colocar nada, às vezes você colocou ali um pouquinho, uma coisa ou outra. E talvez você tenha essa sensação de, poxa, esse ano já perdi, não consegui fazer o que eu queria. Mas não, uma coisa que a gente vem conversando sempre aqui é para que a gente agora, a gente tenha essa oportunidade de olhar para os meses que passaram com mais consciência, né, observando quais foram os pontos que a gente acertou e que a gente deve continuar batendo nessa tecla e quais são os pontos que a gente errou e que a gente tem que modificar. E pare de lamentar, sabe? Saia dessa zona lamentosa de não consegui, tá bom, não deu, mas então vamos tentar de novo e de novo e de novo. E a gente tá tendo uma oportunidade. Nath, eu sinto muito. Eu sei que é um processo difícil, mas uma coisa que eu posso te dizer que me veio agora assim que eu vi sua mensagem é o que essa situação está tentando me ensinar. A Nath falou que ela perdeu o emprego hoje e eu sei que é difícil, mas o que dá para fazer é aprender com as experiências e, inclusive, o tema de hoje, do evangelho de hoje, isso, Elane, eu ia falar mesmo para vocês, eu esqueci de falar da água, já vou falar os recadinhos, é que eu já embalei aqui em falar algumas coisas. O tema de hoje bate muito com isso, sabe? Para que a gente possa aprender. Ó, eu já vou falar aqui para vocês qual é o tema de hoje. Antes de dar os recadinhos, a gente já vai fazer a nossa prece inicial. O tema de hoje é ter atenção plena com propósito. Ter atenção plena com propósito. A gente vê muito na internet, né, pessoas falando sobre estar presente no aqui e agora, manter a atenção no presente, através de meditação, tem o mindfulness, né, que é para você manter a sua atenção plena, né? Mas tá, e aí? Pra quê? Por quê? E hoje a gente vai conversar sobre isso, né? O porquê, qual o sentido de olharmos para o presente. As pessoas falam muito, né, sobre pare de olhar para o passado, pare de olhar tanto para o futuro, olhe para o presente. Tá, mas por quê? Vamos conversar sobre isso hoje. E aí, sobre isso que você falou, né? Todas essas situações que acontecem na nossa vida, a gente vai entender, né, um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, para quem chegou aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem já sabe que tem que separar a água, né, pra gente tomar no final do evangelho. E separem então um copo com água, gente. Corre lá pra cozinha antes que a gente inicie. A gente já vai fazer a nossa prece inicial, já tá aqui separadinha. Corre lá e pega um copo com água.
para a gente tomar a nossa água fluidificada no final do evangelho. Você pode separar também água para pessoas que moram com você, você pode separar garrafinha, jarra, né? Não tem problema. Até para os seus pets também, cachorrinho, gatinho, você pode separar também, tá? Porque é sempre muito benéfico a espiritualidade, deposita fluidos energéticos aqui, uma maneira de materializar esses fluidos para que a gente possa receber essa cura emocional, espiritual, energética e muitas vezes até física também. E aí, pessoal, vocês ficaram tristes com o jogo de ontem? Foi um dia triste? Mas bora lá, mais uma semana, mais um mês, vamos animar, elevar essa energia. Gente, muito engraçado que na semana passada a gente fez o evangelho e aí eu falei pra vocês, vamos aproveitar essa energia, essa vibração que a gente tá, né, de felicidade, né, com o jogo que a gente tinha ganhado, o jogo. Aí, ontem a gente perdeu. Não fiquei triste, que bom. Gente, foi muito engraçado. Eu assisti lá na casa da minha tia e na hora, assim, ó, dos lances mais importantes, quando eu chegava assim perto do gol, alguma coisa, sabe, algum lance importante, a TV travava. Olha, impressionante, impressionante. Assim, ó, chegava a ser engraçado. Foi muito cômico, assim. A gente até brincou, falou, tem algum espírito brincalhão ali que fica travando bem na hora, assim, ele deve estar rachando. Ai, ai, vamos lá então, pessoal, fazer a nossa prece inicial. A gente já tá ali com 8 minutos e 6. 8 minutos e 6, olha, eu tô doida. 8 horas e 6 minutos. Então vamos lá já iniciar, que hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Então fique aí numa posição confortável. Você pode fazer o evangelho, essa prece agora de iniciação, né, de início, deitado, sentado, como for mais confortável para você. Se você se sentir mais confortável, feche os seus olhos agora, escute somente a minha voz, faça as suas preces. E vamos iniciar respirando profundamente. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Seja bem-vinda, Noelma. Vamos lá, então. Respire profundamente. Aproveite esse momento. É 1 horinha por semana. Boa noite, Maria. 1 hora por semana que a gente separa aqui para juntos, em união, realizarmos o evangelho, elevarmos a nossa frequência. Eu peço para que vocês curtam a live, clica bastante, compartilha para que mais pessoas possam chegar aqui e realizar o evangelho com a gente. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai ser transformador nas nossas vidas. Então, eu peço a colaboração de vocês para que a gente possa fazer essa rede de apoio aqui juntos, né? Para que o TikTok entregue para mais pessoas. Então curta a live e compartilha. Então vamos lá, gente? Vamos respirar profundamente. Feche os seus olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos agora ao nosso amado amigo Jesus. Eleve os seus pensamentos a Jesus. Eleve os seus pensamentos à espiritualidade amiga, aos seus mentores, à espiritualidade de luz que está sempre trabalhando com a gente. Peça com todo o seu coração agora nesse momento, com humildade, com muita fé. Peça pela presença dos seus mentores aí agora com você. Feche os seus olhos, respire profundamente e sinta essa mudança vibracional, sinta esses espíritos de luz, os seus mentores, seus amigos espirituais chegando até você nesse momento. Sinta essa presença amorosa, acolhedora, essa energia de paz, de fraternidade. Nesse momento, a espiritualidade forma uma roda ao seu redor. E eles vão depositando fluidos energéticos como se fosse uma chuva energética caindo sobre você nesse momento. Respire profundamente, abra o seu coração para permitir que você receba essa energia, essa cura energética, espiritual. E agora, uma outra equipe espiritual. Vou aguardar um pouquinho. E agora, uma outra equipe espiritual. É a energia, gente, muita energia.
Tá travando, vou esperar um pouquinho. E agora, gratidão. E agora, uma outra equipe espiritual vai se espalhando por toda a sua casa, depositando fluidos de luzes, de amor, de paz, retirando todo tipo de energia densa, vibrações que estejam atrapalhando a sua casa, a sua família. Toda essa energia de baixa vibração está sendo retirada nesse momento. Espíritos de baixa vibração, talvez obsessores, que eles sejam encaminhados com muito amor para um local de cura, onde eles também possam receber tratamento nessa noite. Que aqueles espíritos menos rebeldes, que eles possam ficar aqui com a gente durante todo o Evangelho, sentindo essa mudança vibracional e aprendendo com a gente. Continue abrindo seu coração para sentir a presença da espiritualidade amiga. Aproveite agora para fazer um pedido. O que você gostaria de receber neste momento, na noite de hoje? Peça com muita fé. Não fique pensando muito. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? O que você precisa de verdade nesse momento? Deus, Ele não quer palavras bonitas. Deus, Ele não quer palavras certas. Ele quer apenas ouvir o seu coração. Deus sabe, na sua intimidade, quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades. Então aproveite nesse momento que estamos aqui em oração e faça um pedido para que os amigos espirituais possam trabalhar em prol dessa sua vontade, desse seu pedido, dessa sua necessidade. E juntos então fazemos a seguinte prece. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, nesta noite nos colocamos diante de Ti com humildade, fé e entrega. Pedimos neste momento a presença da espiritualidade amiga em nossos lares, que os espíritos de luz, os benfeitores espirituais e os mentores que nos acompanham se façam presentes agora, envolvendo cada um de nós, nossas casas e nossas famílias. Que possamos sentir também a presença amorosa de Jesus Cristo, que sua luz envolva este ambiente e que sua paz toque profundamente os nossos corações. E neste instante, Senhor, pedimos uma limpeza espiritual profunda, que toda a energia densa seja retirada de nossos lares, que toda vibração negativa, todo peso espiritual, toda a energia de baixa frequência seja agora desfeita e encaminhada pela espiritualidade maior. Que todo espírito ou influência que esteja tentando nos desestabilizar, trazer confusão mental, pensamentos negativos, desânimo, conflitos e desavenças, seja afastado neste momento pela força da luz e pela permissão divina. Que toda tentativa de interferência em nossa paz, em nossa família e em nossa evolução espiritual seja neutralizada agora. Que nossos lares sejam blindados espiritualmente, que nossos campos energéticos sejam limpos, restaurados e fortalecidos, e que no lugar de tudo aquilo que é denso, sejam derramadas sobre nós energias de amor, energias de paz, energias de luz, energias de fé e esperança. Que nossos lares sejam preenchidos por harmonia, que nossos corações sejam tocados pela união, que nossas mentes sejam envolvidas por clareza e equilíbrio. Restaura, Senhor, a nossa fé, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios que temos enfrentado, que possamos voltar a acreditar na vida, acreditar em nós mesmos, acreditar na nossa evolução, acreditar na nossa intuição e, acima de tudo, Senhor, acreditar em Ti.
Fortalece-nos para que não caiamos nas tentações do caminho, que possamos compreender que os prazeres imediatos não sustentam a alma e que nossa jornada é eterna, muito além desta existência. Ajuda-nos a ter maturidade espiritual, a reconhecer que somos seres em evolução, ainda falhos, ainda limitados, mas profundamente capazes de crescer, aprender e nos transformar. Que possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para o aprendizado desta noite, sem orgulho, sem vaidade, sem resistência. Que possamos compreender a mensagem que será trazida com profundidade e que ela toque a nossa alma de forma verdadeira. Que este Evangelho no Lar seja um marco de luz, um momento de libertação, um momento de fortalecimento espiritual. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Vamos lá então, pessoal, fazer a nossa leitura do Evangelho de hoje. Para quem colocou aí que quer participar da nossa roda terapêutica, no final do Evangelho eu falo certinho como que funciona, tá bom? Muitos bocejos, Bruna, é essa mudança vibracional, né? A gente acaba recebendo essa limpeza, né? E essa mudança vibracional, e a gente sente de forma perceptível muitas vezes. Tem muitos relatos de pessoas que quando vão ao centro espírita sentem, né? Uma moleza, né? Bocejam demais. Então, saibam que é essa mudança vibracional, né? Às vezes a gente está assim numa agitação e esse momento de serenidade, né? Acaba fazendo essa troca. Muitas pessoas relatando vontade de chorar. Gente, permita, sabe? É uma limpeza que o seu corpo tá gritando, sabe? O que a sua alma tá precisando, o que o seu espírito tá precisando. A Maristela falou que chorou muito. Olha quantas pessoas, gente. Permitam que essa limpeza aconteça. Muitas pessoas falando que sentiram vontade de chorar. Permitam. E observem. Se observem. A gente vai, inclusive, falar, gente, sobre esse tema hoje. Ter atenção plena com propósito. O porquê que a gente precisa ter atenção plena em nós, em nossos sentimentos. Olha quantas pessoas, gente, chocada, quantas pessoas falaram sobre vontade de chorar. E observe o que tudo isso está tentando te mostrar. O que esse sentimento está tentando te mostrar. E é justamente, prestem muita atenção na leitura do Evangelho de hoje, gente. Prestem muita atenção, porque fala exatamente sobre isso, sobre sermos mais presentes com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com tudo que acontece ao nosso redor. E existe um propósito para isso. Quando a gente vê na internet muitas pessoas falando sobre a necessidade, né, que nós temos de estarmos presentes, trabalharmos a presença plena através da respiração consciente, através de meditação, através de outras técnicas, mas mesmo no dia a dia você observar as coisas que acontecem ao seu redor. Para quê? Por quê? Que tantas pessoas falam na internet, né? Então vamos para a nossa leitura, prestem muita atenção. E tentem trazer... Ai, gente, uma coisa que eu esqueci para falar para vocês. Se possível, peguem papel e caneta para anotar. Pegue lá, corre lá, gente. Papel e caneta. Porque muitas coisas que a gente conversa aqui no Evangelho, e principalmente porque a gente faz essa sintonização no início da prece, a gente pede pela presença da espiritualidade amiga, eles intuem muitas coisas pra gente, né? Então a gente fica naquela energia, empolgação e pensa coisas, né? E tem várias ideias e aí depois acaba esquecendo muitas vezes. Então, para que isso não aconteça, não se auto-sabote, tá? Não se sabote.
Anote, tá bom? Para que fique bem registrado tudo aquilo que você precisa neste momento e as ideias que vierem, as coisas que a gente conversar aqui. Então pegue papel e caneta, tá bom? Então corre lá, pega papel e caneta. Já falamos sobre a água fluidificada também, separa copo com água. Então bora lá, sem mais enrolação, já é 8h20. E vamos lá. O tema de hoje então é ter atenção plena com propósito. Deixa eu abaixar um pouquinho a música que eu acabo me desconcentrando. Vamos lá. Muito se fala hoje sobre estar presente no aqui e agora. Escutamos frequentemente frases como viva o presente, saia do piloto automático, pratique atenção plena, faça meditação. Mas muitas vezes ficamos apenas com a orientação e não paramos para refletir sobre algo importante. Qual é o propósito disso tudo? Qual é o propósito? Por que é tão importante estar presente? Quando compreendemos que estamos na Terra para aprender, crescer e evoluir espiritualmente, começamos a entender que a atenção plena não é apenas uma técnica para nos sentirmos melhor. Ela é uma ferramenta de evolução. Cada experiência que vivemos contém ensinamentos. Cada pessoa que cruza o nosso caminho pode nos ensinar algo. Cada desafio, cada dificuldade, cada alegria e cada conquista carregam oportunidades de aprendizado. Mas, para percebermos esses ensinamentos, precisamos estar presentes no aqui e agora. Quando vivemos no automático, realizamos nossas atividades sem consciência. Fazemos as coisas da mesma forma, reagimos da mesma forma, repetimos os mesmos padrões e muitas vezes nem percebemos o que a vida está nos tentando ensinar. É como assistir a um filme distraidamente, a cena passa diante dos nossos olhos, mas não absorvemos a mensagem. A atenção plena nos permite enxergar aquilo que antes passava despercebido. Quando praticamos um exercício físico com presença, observamos o nosso corpo, percebemos como ele reage, quais movimentos são mais confortáveis, quais hábitos nos fortalecem e quais nos desgastam. Quando cozinhamos com atenção, percebemos detalhes, descobrimos novas formas de fazer algo, novos sabores, novas maneiras de organizar o nosso tempo. Quando estamos presentes em nossos relacionamentos, percebemos melhor as nossas emoções, nossas reações, nossas palavras e também as necessidades das outras pessoas. Quando estamos presentes em nossa própria jornada, começamos a compreender o que nos faz bem, quais caminhos fazem sentido para nós e quais escolhas nos afastam daquilo que desejamos construir. Mas existe algo importante. Não basta apenas observar. A atenção plena precisa ter um propósito. Não adianta observar tudo ao nosso redor se isso apenas aumenta a nossa ansiedade, a preocupação ou a necessidade de controlar tudo. O verdadeiro propósito da atenção consciente é gerar aprendizado, sabedoria e transformação. É estar aberto para aprender. É olhar para uma situação difícil e perguntar: o que a vida está tentando me ensinar? É observar uma emoção desconfortável e perguntar: o que essa emoção veio me ensinar? O que veio me mostrar? É perceber um padrão que se repete e refletir: existe algo aqui que ainda eu preciso compreender? Quando desenvolvemos essa postura, a nossa evolução se torna até mais leve. Não porque deixamos de enfrentar os desafios, mas porque aprendemos com eles mais rapidamente. Sofremos menos porque deixamos de lutar contra os aprendizados da vida e começamos a colaborar com eles. A vida passa a ser uma grande escola. E para aprender, precisamos nos permitir experienciar. Muitas vezes queremos respostas prontas, mas grande parte do aprendizado surge da experiência. Então, tente, experimente, observe os resultados, ajuste o caminho,
Faça diferente quando necessário. Seja um observador da sua própria vida. Descubra qual rotina funciona melhor para você. Qual hábito fortalece a sua energia? Qual pensamento lhe traz mais paz? Qual atitude aproxima você da pessoa que você deseja se tornar? Permita-se ser um pesquisador de si mesmo. A evolução acontece através da experiência consciente. E junto com a atenção, precisamos cultivar outra virtude fundamental, a constância. Não basta praticar por um dia e abandonar em todos os outros. É preciso continuar, ser mais presente na própria vida, ser mais presente na própria evolução, ser mais presente nas próprias escolhas. E mesmo quando falhamos, não há problema. Todos nós paramos em algum momento. Todos nós nos distraímos. Todos nós nos afastamos do caminho algumas vezes, muitas vezes. O importante é voltar. Voltar hoje, voltar amanhã, voltar quantas vezes forem necessárias. Porque cada vez que retornamos à consciência, retornamos também ao nosso propósito. Que possamos desenvolver uma presença consciente, não apenas para observar a vida passar, mas para aprender com ela. Que possamos estar atentos aos ensinamentos que Deus e a espiritualidade colocam em nosso caminho diariamente. E que cada experiência vivida se transforme em uma oportunidade de crescimento, aprendizado e evolução espiritual. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Forte? O que vocês acharam do tema de hoje? Vamos conversar sobre isso, vamos lá. Até às 9 horas vamos estar aqui conversando sobre tudo isso que foi falado no texto de hoje. E vocês conseguem identificar, tá vendo como aquelas coisas que a gente estava aqui falando sobre se observar antes, né, de iniciarmos a leitura? A vontade de chorar, os sentimentos que vêm. Para pensar. Quais sentimentos você sentiu na oração de hoje do Evangelho? Quais sentimentos você está sentindo agora? Às vezes tem pessoas que estão passando aqui rapidamente pela live e que simplesmente a live apareceu e parou aqui por uns minutinhos. E às vezes isso aqui começou a irritar. Sabe aquele sentimento que às vezes a gente vai no centro e começa a ficar meio irritado? Ou a gente vê vídeos, né, que... Enfim, às vezes escuta músicas muito serenas, sabe assim, espirituais, e aí palavras que falam sobre Deus, e às vezes aquilo irrita. Observe por quê. Ou você está escutando alguma coisa, algum vídeo sobre autoconhecimento e aquilo te incomoda. Por que aquilo está te incomodando? Qual sentimento? Olha aí que interessante, ó. Eu me senti irritada, desconfortável. Eu sei, gente. Eu sei. Por isso que eu falei, ó, a gente tá em 350 pessoas. Impossível todos estarem plenos e maravilhosos. Impossível. Vão ter pessoas que estão se sentindo angustiadas, vão ter pessoas que ficam irritadas. Eu sei, tristes, olha aí, tristeza. Eu sei que tem pessoas que passam aqui pela live e ficam irritadas, mas é normal, faz parte do processo. Eu passei por isso. E passo ainda, acontece, às vezes, sabe? De ter irritação. E aí é importante a gente se conhecer. Eu não lembro, gente, primeiro que minha memória está péssima, está horrível ultimamente. E foram tantos evangelhos já, e eu não sei, não lembro que tema que foi, que dia que foi, eu não lembro. Mas eu anotei nesse caderninho aqui, e aí eu não lembro qual foi o tema que a gente estava conversando. Mas se encaixa demais com isso que a gente vai falar hoje, né? Eu não lembro qual foi o tema, gente, mas para quem tá aqui sempre, provavelmente vai lembrar que a gente falou sobre o autoconhecimento, o autocontrole. Eu sei que tá ao contrário aí para vocês, tá? Mas, enfim, vamos escutando. Autoconhecimento. Depois do autoconhecimento vem o autocontrole, depois a autorreprogramação e aí sim vem a mudança. E aí, qual que é o primeiro passo? Qual que é a primeira etapa?
é o nosso autoconhecimento, gente. É muito importante trabalharmos no nosso autoconhecimento. Foi o tema de obsessores, e olha que curioso lá o porquê eu ia falar exatamente sobre obsessores, por conta dessa irritabilidade, né? Aí eu tava fazendo essa coisa. Então foi sobre obsessores, eu não lembrava que foi sobre esse tema, olha só. Foi na segunda passada? Esse daqui foi de segunda. Gente, minha memória tá péssima, os dias estão... Enfim, então... Eu achei que tivesse sido já mais tempo. Enfim, olha só. E aí, a importância da gente se conhecer, né? Porque se eu sei como eu sou, quais são os meus sentimentos, eu consigo identificar quando alguma irritabilidade vem e não é minha. Para quem tem mediunidade mais aflorada, porque todos nós temos, tá bom, gente? Todos nós temos algum grau de... Foi a retrasada, eu também achei que tivesse sido um pouco mais antiga, mas enfim, independente. Todos nós temos um grau de mediunidade, uns um pouco mais, outros um pouco menos, né? E aí, a gente sofre muito mais, e isso, gente, não sou eu que tô dizendo, tá? Tá no Livro dos Espíritos, tá? Uma das perguntas que Kardec faz para os espíritos, né? O quanto os espíritos nos influenciam, e lá eles respondem. O que eles respondem? Muito mais do que imaginam. Gente, os espíritos nos ensinam também, né? Mas os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Agora aqui, ó, ao meu redor, com certeza tem, espero que seja a espiritualidade amiga, espero que seja os mentores que a gente rezou, mas tem o tempo todo. Inclusive, gente, deixa eu contar uma fofoca pra vocês, um babado que aconteceu comigo. Eu sempre converso aqui com vocês, a gente fala sobre mediunidade, né? E eu falo pra vocês assim que, graças a Deus eu não tenho a mediunidade da visão, né? Esqueci o nome Esqueci, me fugiu. Eu não vejo espírito. Putz, me fugiu a palavra. Eu não tenho. Porém, entretanto, todavia, eu vi. Clarividência, obrigada, Manu, exatamente. Eu não tenho a mediunidade da clarividência, exatamente. Obrigada, tinha me fugido. Eu não tenho, né? Graças a Deus. Porém, já me havia acontecido algumas experiências de eu acordar e eu ver bolas assim, ó, fazendo assim. E eu pensei que fosse alguma coisa do olho, sabe? Assim, quando você acorda e às vezes o olho tá muito... Sabe quando você vê aquelas bolinhas assim no sol, assim? Eu achei que fosse algo assim, que fosse por conta do olho. Só que se fosse, ou ia ficar meio parado, ia sumir... Enfim, eu sempre observei aquilo, já aconteceu mais de uma vez. Então começou assim, e era uma coisa meio translúcida, sabe? Assim, não sei explicar. Parecia tipo uma sombra... Só que não uma sombra em algum lugar, é uma sombra que flutua e translúcida. Aí alguma coisa me dizia que eu tava vendo alguma coisa. Mas enfim, como era só sempre um formato assim de bola, assim, eu nunca levei muito a sério. Aí, gente, o que aconteceu esses dias? Não foi de sábado pra domingo. Ai, que dia que foi? Não lembro agora, gente, não lembro. Gente, foi de segunda pra terça. Foi de segunda pra terça. Por quê? Aí o que aconteceu? Olha só. Gente, a gente já vai voltar aí, que eu queria muito contar isso pra vocês. Porque aconteceu? Na segunda-feira, teve o evangelho. E aí, antes de dormir, eu agradeci. E aí eu comecei a conversar em oração com os meus mentores e agradeci muito. Porque quem tá lá dentro do grupo da roda sabe que eu falo que, assim, eu sinto, gente, pra mim é muito claro que existe uma egrégora de uma espiritualidade que trabalha aqui no Pátria da Luz, lá no grupo da roda terapêutica, sabe? Eu sei porque, assim, ó, muitas coisas que acontecem, eu sei que o mérito não é meu, eu sei que eu sou só uma ferramenta, que eu sou conduzida, tem muitas, aqui no evangelho, inclusive, muitas coisas eu vou falando assim, ó, que eu sei que eu tô sendo conduzida, sabe? Não vem de mim somente, né? E eu sou usada como uma ferramenta, e aí eu sinto, sabe, que existe essa espiritualidade amiga que ajuda muito, nos momentos do reiki, aqui no evangelho, porque, nossa, Maria, eu sinto, sabe por quê? Porque tem muitas vezes que eu não tô num dia bom, e no momento do evangelho faz assim, ó, plim, dá uma troca, e eu sei que é eles ajudando, porque assim, gente, o evangelho não é pra mim, não é por mim, é por todos nós, porque olha quantas pessoas passam aqui, ó. A gente tá agora, a gente fica aqui em 300, 400, 500 pessoas simultaneamente, mas que passa aqui, que eu já vi, é em 13, 14 mil pessoas que passam por aqui, e um pouquinho que elas escutam, sabe? Assim muda. Então, assim, é um trabalho muito forte que acaba influenciando, e eu sei que existe uma espiritualidade por trás. E aí, eu tava, então, sabendo disso, eu tava em oração, antes de dormir, aquele momento que a gente já tá meio grogue pra dormir, eu tava orando, né?
e falando, nossa, agradecendo pelo evangelho da semana passada e agradecendo pela espiritualidade que tem trabalhado junto, né, os mentores e tal. E aí eu conversando, porque, gente, eu oro conversando com eles como se fosse assim, tô conversando com amigos, sabe, assim? Converso normal, com intimidade. E aí eu falei assim, nossa, eu queria tanto saber quem são vocês, eu queria tanto saber quem é, sabe, assim, quem que tá aqui fazendo esse trabalho, sabe, quem que tá? Aí na hora assim, eu falei assim, mas eu não tenho essa necessidade. Eu queria, porque dá curiosidade, né, gente? Mas eu não tenho a necessidade, sabe? Não é uma coisa que eu necessito, mas eu gostaria. Mas eu falei, só de sentir vocês, pra mim já é, assim, incrível. E eu já fico muito grata. Eu fico muito, muito grata mesmo, assim. E ok, beleza, dormi. Ai. Ok, dormi. Aí, adivinha a hora. Quem adivinhar a hora ganha um prêmio. Mentira, não tem prêmio. Mas qual foi a hora, gente, que eu acordei no meio da madrugada? Vamos ver. Quem que adivinha? Aí eu acordei no meio da madrugada. 3. Óbvio. Óbvio. Por quê, né, gente? 3 horas. Exatamente. Aí eu acordei 3 horas da madrugada. E naquele dia, gente, às vezes eu fecho a porta do meu quarto. Na maioria das vezes eu vejo, todo mundo falando 3 da manhã, obviamente foi 3 horas da manhã. Aí aquele dia eu tinha deixado a porta entreaberta assim pro meu gatinho passar, que inclusive ele nunca fica aqui durante os evangelhos, porque senão ele fica enchendo o saco. Falei, hoje ele tá aqui, ó, ele tá ali atrás. Eu falei pra ele, você se comporte, Buzz, você fique aí quietinho durante todo o evangelho. E aí naquele dia, porque senão ele fica pedindo pra entrar e sair do quarto, eu deixei a porta assim entreaberta, né? Então naquele justo dia, obviamente tudo muito arquitetado pela espiritualidade, eu abri o olho. E aí eu olhei assim e eu vi, claramente, gente, assim, ó, claramente. Claramente eu vi uma pessoa do lado de fora, assim, não me deu medo, sabe? Não me deu medo, mas era igualzinho aquela coisa da bola que eu falei pra vocês, que parece uma sombra, mas é translúcida, sabe? E aí, só que era o formato de uma pessoa, era o formato de uma mulher, assim, de perfil. Ela não tava olhando pra mim nem nada, ela tava, sabe, assim, mas eu vi. E aí eu já pensei, assim, no meu automático, eu falei, misericórdia. Aí eu fiquei tentando olhar, eu falei, gente, será que eu tô doida, eu tô sonhando? Eu tava super acordada, eu fiquei olhando assim. E aí, enfim, eu tô contando isso pra vocês um tempão enrolando aqui, né? Desculpa, gente, é que eu queria muito compartilhar com vocês essa experiência, porque foi a minha primeira vez que eu vi. Aí eu voltei a dormir, né? Só que nisso eu pensei, eu falei, misericórdia, agora eu vou perder o sono. Eu falei, ai Deus, 3 horas da manhã eu vou perder o sono. Aí eu voltei a dormir, depois eu acordei de novo. Aí eu já não sei que horas que era, mas ainda era de madrugada, e eu vi outra pessoa. Aí eu não lembro, gente, aí eu já não lembro. Mas olha que coisa, assim, como as coisas têm um tempo. Deu pra ver, era uma pessoa, era uma mulher bem alta, assim, ela tava na porta ali do quarto, tem o quarto do meu irmão, e ele tem tipo um hallzinho, assim, sabe, onde fica os quartos, e aí, assim, ela tava só ali, sabe? Eu acho, gente, que foi um preparo. Eu sinto que eles, com uma paciência de Jó, eles devem estar me preparando. Mas eu pensei, oh Deus, eu não queria, cara, eu não queria ver. Porque ver coisas boas, beleza, né, maravilha, a gente vê, né. Aí eu começo a ver coisa ruim, eu vou me cagar. Clássico, né, espírita que tem medo de ver espírito. Enfim, mas era isso, eu só queria falar pra vocês porque eu lembrei, e aí eu ia falar da questão do autoconhecimento, eu morro de medo. Ai, gente, é porque assim, ver coisa boa, ok, né? Ai, maravilha, mas agora ver coisa ruim, aí eu já não quero, não. Mas enfim, vamos lá, né? Então, vamos ver aqui, vamos ver os próximos capítulos, eu conto pra vocês se tiver alguma coisa. Mas foi muito legal. E aí, essa questão do autoconhecimento, da gente se conhecer, né? A gente clássico, gente. O pessoal acha que quem é espírita, espiritualista, ai, você vê espírito, isso aqui, ai, você... Gente, a gente tem medo também. A maioria tem que falar, Deus me livre, ainda bem que eu não vejo. Não vejo. Não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe assim? Não sei. Enfim, mas é isso, são processos, né? E a espiritualidade amiga, ela muitas vezes tem uma calma e uma paciência com a gente de esperar o nosso processo, né? E é importante, tipo o filme do Sexto Sentido, exatamente. Tá amarrado, repreendido. E aí, gente, a importância do autoconhecimento, porque hoje, depois de muito tempo, tá, gente? Esse meu processo todo, que é isso que eu tô falando pra vocês, ó, desde 2018, a espiritualidade tá tentando trabalhar comigo. E eu, no meu processo aqui, ó, de indo na maciota e tal. E eu já contei pra vocês que eu fui no TEMS, aqui em Ribeirão, que é o Templo Espiritualista Maria Santíssima, e falaram lá pra mim, me chamando pra ir trabalhar lá com eles. Isso vai fazer uns 2 meses. Eu não fui ainda, mas eu preciso ir.
E aí, enfim, eu sei que a espiritualidade tá me chamando, mas a gente calma tudo no seu tempo. Então, trabalhe no seu autoconhecimento e perceba. E aí, vamos lá, voltar pro tema que, gente, a gente tem 20 minutos, desculpa falar muito sobre essa história. Mas que isso sirva também de uma reflexão para vocês, para que vocês observem o tempo, o processo de vocês, você fazendo egípcio. É bem isso, Bruna. Pois é, e depois aí eu ainda tenho a cara de pau de chegar em terapia, né, Bruna? E falar pros pacientes assim, gente, vocês têm que fazer as coisas. E eu mesma não fazendo pra mim. Sempre assim. E aí, gente, eu trouxe aqui, o tênis é muito bom, né? Eu preciso, gente. Sábado agora tem festa junina da família. No outro sábado eu vou, prometo. E aí, gente, a importância de a gente se observar. Olha que legal. O tênis é maravilhoso, gente. Inclusive, sigam eles nas redes sociais, o Gilberto Rissato, no YouTube. Ele faz live, gente, direto. O Gilberto, procurei no YouTube, Gilberto Rissato. É muito bom o trabalho que eles fazem, viu? É muito bonito e eles têm esse templo espiritualista espalhado por vários lugares do país, tá? Então depois vocês pesquisem, ó, o pessoal tá colocando aí, ó, TEMS, é T-E-M-S, e Gilberto Rissato. Pesquisem, é muito legal, gente, o trabalho deles. E aí eu trouxe aqui pra gente, vamos acelerar, gente, alguns exemplos de como a gente pode, eles transmitem ao vivo. Não, o Gilberto ele faz live conversando aqui, igual eu tô, isso, Gilberto Rissato. Mas eles não transmitem os trabalhos, tá, Maria? Mas lá no Instagram deles, procura lá, TEMS, eles postam direto, tá, os trabalhos que eles fazem, é muito legal. Enfim, então aí eu trouxe aqui alguns exemplos pra gente poder, pra vocês identificarem. Esse é o momento de anotar, gente. Anotem aí, tá? É um homem meio careca? Não, ele tem cabelo, isso, Gilberto Rissato. Ele tem um cabelo bem branco. É um senhor de cabelo bem branco. E ele tem barba branca também. Eles percorrem o Brasil inteiro, exatamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó, gente, momento pra anotar, tá bom? Pra que você, aqui eu vou dar alguns exemplos pra que estimule vocês, talvez, a identificar, talvez, algo na vida de vocês ou não, tá? E vocês vão tendo ideias aí, tá bom? Uma coisa que eu sempre falo, gente, eu sou assim, ó, pra mim é o ponto-chave inicial pra qualquer tipo de processo terapêutico, pra qualquer tipo de processo de autoconhecimento, pra acalmar a ansiedade. Pesquisa, Maria, depois se você quiser jogar lá no grupo, eu me lembre por obséquio, pra eu colocar lá, eu coloco os links todos lá pra vocês do TENS, tá? Do Gilberto e tal. Então, a respiração, gente. Respiração é fundamental. Observe mais a sua respiração. Nossa, falam tanto sobre manter a presença constante, né? E no momento aqui e agora. Mas como que eu faço isso? Eu tenho que ficar, então, atenta a tudo? Isso me causa mais ansiedade. Respiração. Comece assim. Agora, por exemplo. Nesse momento agora. Como que você tá respirando? Observa. Sua respiração tá curta? Ou ela tá mais tranquila? Observe, se conheça, se permita se conhecer e comece pela sua respiração. E esse é um processo, gente, como eu falei ali no texto, sobre a constância. Então, uma atividade para vocês fazerem agora nessa semana, tá? Observe a sua respiração sempre que você conseguir lembrar, sempre. Começa a se vigiar na respiração. Nossa, a Angélica falou lá na live para eu observar como que tá minha respiração. Então, durante a semana toda, você vai observar a sua respiração. Aí, às vezes, você vai estar lá tomando banho, aí observa como tá a sua respiração. Você vai estar no trânsito, observa a sua respiração. E aí, você regula ela. Então, ó, o autoconhecimento e depois o autocontrole. Então, você primeiro vai se observar. Para você trabalhar no seu autoconhecimento, você se observa, traz a sua atenção plena para você e você trabalha no seu autocontrole. Se a sua respiração estiver ofegante, estiver muito rápida, estiver muito curta, então você vai regular. Você vai regular a sua respiração e comece assim. Vamos lá, gente, um passo de cada vez. Quem já faz isso, aí a gente tem outros passos, né? Que a gente já vai conseguindo avançar. Mas não se cobre demais, tipo, então realmente eu preciso manter a atenção plena para tudo, tal. Vai aos poucos, e aí começa pela respiração. Inclusive a respiração consciente ajuda demais. Gente, eu preciso mandar pra vocês, eu fiquei de mandar pra vocês no grupo aberto mesmo, né? Não no grupo só fechado. Um aplicativo que eu tinha, quando eu tinha o celular Android, eu tinha esse aplicativo e eu amava. Aí depois eu já procurei pelo Apple Store
aplicativo de respiração e eu não tinha achado. Aí depois de muito tempo, aí nunca mais procurei e tal. E essa semana eu achei, gente. É o aplicativo do jeitinho que eu queria. É um aplicativo simples, sabe assim, não tem muita firula. Ele é simples e ele faz uma contagem. Você consegue colocar lá, olha, respirar. Puxando tantos segundos, segurando tantos segundos e soltando. E aí ele vai fazendo pim, pim, o barulhinho certo para você trocar a sua respiração. É incrível, é maravilhoso. Maria, eu tava fazendo lá no jardim esses dias atrás, eu falei, meu Deus, eu preciso mandar pro pessoal. E esqueci. Tanta coisa. E aí eu vou mandar para vocês, gente, hoje, assim que finalizar. Maria, qualquer coisa você... Desculpa, mas você me ajuda? Você me cobra lá no grupo? Deixa eu colocar aqui, ó, aplicativo respiração. Então, comece a praticar a sua respiração consciente, tá? Outra coisa, observe o seu corpo. Comece a observar como o seu corpo está, a posição que o seu corpo tá, as suas pernas. Gente, vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó, particular, minha, íntima. Eu sempre tive dores nas pernas. E aí mas sabe assim, eu acho que eu sou muito desligada com algumas coisas assim, mas eu achava que, não sei, eu achava que todo mundo sentia, sabe? Eu achava que fosse normal sentir algumas dores, uns incômodos, enfim. E aí eu comecei, aí depois que a médica me diagnosticou com lipedema, e aí eu sempre desconfiei, mas depois que ela me diagnosticou, eu comecei a pesquisar, eu juntar uma coisa com a outra, eu falei... Gente, como que eu não tinha percebido antes? É muito claro. A minha perna formiga à noite. Eu tô deitada às vezes, eu fico naquela posição, sabe? De ficar com a perna cruzada assim, tipo, o joelho mais pra cima e a perna por cima, assim, sabe? Sabe? Não sei se vocês entenderam. Que a perna fica meio pra cima. A minha perna começa a formigar, eu tenho que trocar. Eu achei que fosse normal, não é normal. Mas eu não tinha nem me atentado. Hoje eu me observo e eu falo, caramba, eu tenho muito mais problema do que eu imaginava. Mas é isso, é a falta de olhar pra si mesmo. Nossa, Tatiana, isso de estar com a cara fechada. Meu, isso é uma coisa que eu falei pra vocês esses dias, né? Que eu percebi que um dia eu tava meditando no jardim, mas eu tava assim, ó, com a testa assim. E, gente, eu não tava brava nem nada. Tem isso nos braços, às vezes eu tenho também. Porque eu tenho os braços e as pernas mais gordinhos por conta do lipedema, né? E aí isso não é só a aparência física, é a dor, eu sinto aquele peso, né, e tudo mais, e o formigamento eu nunca tinha, sabe assim? Mas olha a falta de se conhecer. E aí, sabe que hoje, quando eu tava pensando no tema pra falar pra vocês, um momento que eu tava ali correndo na esteira, que aí agora eu comecei a caminhar e correr na esteira, porque agora eu preciso correr atrás dos prejuízos, né, físicos. E aí, pra ajudar, eu tenho o lipedema e tenho o pé chato também. Ai, que maravilha, Deus, como é bom estar na matéria. Como é bom estar no corpo físico. E além disso tudo, eu tenho o pé chato. Então, me limita muito. Então, assim, às vezes eu tenho fôlego pra continuar correndo, caminhando, mas às vezes o meu pé tá doendo. E aí eu comecei a observar, e olha só, sim, vou falar sobre isso, Fábio, porque inclusive a gente manda pro cérebro, né, algumas coisas. E a importância da gente estar presente naquilo que a gente está fazendo. Pare de fazer as coisas no automático, se observe como que você tá, como o seu corpo tá. Porque às vezes a gente sente dores que a gente nem sabe, mas aí vai ver, é um hábito que a gente tem de ficar, sei lá, meio torto, meio não sei o que, com a coluna torta, sabe? E aí eu comecei a observar ali, eu tava correndo, mas com atenção no meu corpo, o movimento que eu tava fazendo. E eu comecei a controlar autoconhecimento e autocontrole. Eu comecei a controlar como que o meu pé pisava, a postura da minha perna, sabe assim? Então eu comecei a ter essa atenção plena e foi melhorando. Aí eu consegui ficar mais tempo na esteira. Eu falei, caramba, olha só, uma coisa simples. E eu falei, eu preciso falar isso pro pessoal, porque às vezes, assim como acontece comigo, pode acontecer com alguém que tá escutando. E esse é só um exemplo, tá? Mas com coisas do seu dia a dia, comece a se observar, né? E faça as coisas com atenção. A gente tá numa geração doente, muito adoecida por conta das redes sociais. A gente não consegue mais ficar... Gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou bloquear o Cláudio porque tá complicado. Pronto. Que chato, amigo. E aí, enfim, a gente tá muito nessa geração adoecida que a gente fica sempre fazendo as coisas exatamente com outra coisa na cabeça e a gente tá sempre
fazendo as coisas no dia a dia com o celular, abençoado celular, tocando alguma coisa, música, vídeo, seja o que for, a gente não consegue mais silenciar a mente, sabe? A gente tá sempre precisando preencher um vazio, a gente preenche sempre o silêncio, a gente não consegue ficar em silêncio. Isso é péssimo pro nosso autoconhecimento. E aí, obrigada, Maria. Pois é, eu tava vendo aí, se não me distrai, eu não fico vendo os comentários, mas começou a me irritar. E aí, olha só, o tema do evangelho de hoje, gente. Inclusive, eu vou mandar esse texto aqui pra vocês depois, lá no grupo aberto, tá? Não no grupo fechado, no grupo aberto. Mando depois também, Maria Lúcia, mas chama Yeshua, tá? No YouTube. Depois eu vou mandar pra vocês, tá? Prestem atenção no tema. Ter atenção plena com propósito. Tem que ter um propósito. E qual que é o propósito de estarmos aqui? Qual que é o propósito de você se observar? É para sua evolução. É para o seu aprendizado. Porque quanto mais a gente se mantém presente no aqui e agora, a gente aprende mais. A minha mãe sempre fala que, e eu não sei, acho que não sei porquê, eu acabei desenvolvendo isso, que eu tenho esse hábito de sempre que acontece alguma coisa na minha vida, ruim e tal, eu tenho essa tendência a sempre me observar aquilo, como eu agi diante daquilo, o que aconteceu, sabe, fazer uma leitura do cenário, dos acontecimentos, para tentar ressignificar, sabe, assim, e mudar. Então, assim, ó, de verdade, gente, assim, ó, obviamente que tem muitas coisas que eu fiz na minha vida que eu não faria de novo. Mas falar assim, me arrependo, raras as coisas, assim, que eu consigo falar, olha, eu me arrependo de ter feito isso. Por quê? Porque através dessas coisas, das experiências que eu vivi, é que eu aprendi. Se eu não tivesse me permitido, e eu sou uma pessoa que eu tenho essa facilidade também de me jogar, assim, de experienciar, sabe? E eu queria trazer isso no evangelho de hoje pra vocês, nesse texto, pra vocês se permitirem mais. Eu acho que às vezes às vezes eu também tenho um pouco dessa tendência, tá? Também de ter uma rigidez com a vida, de querer fazer tudo certinho, sabe assim? Então, às vezes eu tenho fases que eu quero fazer tudo certinho, tá, não posso errar, mas tem vezes também que eu falo, ai, quer saber? E saio fazendo, né? É claro, nada que vá prejudicar você e outras pessoas, mas se é pra experienciar, experiencie, aproveite essa sua jornada. Já é tão difícil, Áries, já é tão difícil estar aqui encarnado. Oh, meu Deus, o gato acordou, ele vai atrapalhar aqui. Deixa eu segurar ele aqui, deixa eu pegar ele pra vocês verem. Buzz, você não derruba o celular, hein? Pelo amor de Deus, dá um oi pro pessoal. Nossa, que cara de tédio. Cara de quem acabou de acordar. Fica aqui quietinho, então. Bonitinho o Buzz, né? Ele tava com uma cara de sono, tadinho, ele tava dormindo. Deixa eu deixar ele quietinho aqui. Se ele começar a andar em cima da mesa, ele vai derrubar a expressão do gato. Ele tem uma cara, né, tadinho. Ele é um amor, tá, gente? Não parece. Eu sei que não parece, né, Buzz? Não parece, mas eu juro que ele é um amor de... Ele é um amor de gatinho, gente. Ele é um amor de gatinho. Mas não parece, ele tem essa cara meio de bafo. De meio de tá sempre tipo, ai, a vida, Ai, me perdi, ó, o Buzz, você me distraiu, Buzz, por isso que eu não deixo você ficar aqui dentro do quarto. Oh, glórias, o que estávamos falando? Mas deixa eu falar, ele tem uma carinha de tédio, né? Deixa eu falar pra vocês, de experienciar, lembrei. Experienciar, viva as experiências, a vida já é tão pesada, vocês veem, a vida já é tão pesada, em outros tempos eu ia ficar assim, tensa, ai, o Buzz atrapalhou. Ai, daí, mostrei aqui o gatinho, sabe assim, uma rigidez com a vida. E, agora os pelos voando aqui. Se permita mais. Sabe uma coisa que eu tava refletindo quando eu tava pensando no tema da live, gente? Seja cobaia. Me veio essa frase, assim, ó, seja cobaia da sua vida. Faça testes. Se teste. A vida presta. Faça testes. Teste. Já vai vir, já vai coçar, Fábio, o nariz. Eu vou ficar assim, ó, com o nariz vermelho. Faça testes na sua vida, se proponha, sabe? A vivenciar e tente dali, tente daqui e aprenda. Se der errado, você aprendeu e tenta de outro jeito. Se der certo, maravilha.
Se abra para oportunidades na sua vida. Pare de querer que a vida seja muito certinha. Sabe por quê? Sabe qual que é a tendência, gente? Aí eu como terapeuta, vou falar aqui para vocês. Sabe o que normalmente acontece? Por que a gente tem essa tendência a querer fazer tudo muito certinho na vida? É o medo de desagradar. É a preocupação com o que os outros vão pensar. Muitas vezes não é nem por nós. Não é nem por nós. É pelos outros. É porque a gente quer ser certinho pelos outros. Pelo medo da rejeição. Pela vontade de agradar. E no final das contas tá todo mundo pensando a mesma coisa. E todo mundo deixa de viver a vida, que foi o que eu acabei de falar aqui pra vocês. A vida já é tão difícil, gente. Tá aqui encarnado já é... Meu Deus! Já é tão desafiador. Aí a gente ainda fica se auto-sabotando, colocando um peso desnecessário na vida. Como se a gente tivesse que ser todo mundo certinho, bonitinho. E tem que manter as aparências de... Ai, eu sou certinha. Não, eu jamais... Ai, eu não falo alto, eu não falo palavrão, eu não falo... Para! Tira essa máscara. Para de querer isso aqui. Pra quem? Quem que você tá querendo agradar? Os outros. Aí os outros também estão com máscara. Tá todo mundo assim, ó, com máscara, tentando agradar uns aos outros e tá todo mundo assim, ó, angustiado. Aí a gente desenvolve doenças. Porque a gente desenvolve doenças porque a gente tá tão angustiado e a gente vai guardando. E guardando, e vai engolindo, e vai engolindo. Aí o corpo, uma hora, faz assim, ó. Minha filha, não dá mais. A gente não aguenta mais. E aí vem doença pra chamar a sua atenção. Tipo assim, olha pra cá. Então, antes que uma doença venha, mantenha a sua atenção plena em você, nos seus sentimentos. Observe mais os seus sentimentos. Aí eu vou chamar aqui pro meu lado, ó. Uma coisa que ajuda muito, gente, é terapia. Venham fazer terapia, me chamem. Vamos fazer terapia, gente. A terapia é muito importante, porque a gente não precisa passar pelos processos sozinhos. A gente pode ter uma pessoa ou várias pessoas que ajudem a gente no nosso processo, no nosso caminhar, para nos mostrar coisas que às vezes a gente não tá enxergando. Deixa eu colocar um negócio aqui do TikTok, pronto. Tem coisas às vezes que a gente não enxerga e a gente precisa de uma ajuda, de alguém de fora que consegue. Olha que maravilha, que bom, Eva. Continue no seu processo terapêutico. Uma coisa eu vou falar pra vocês, hein? Não adianta também só fazer terapia. Faça na prática as suas mudanças. Porque ali na terapia é o momento da teoria, né? Da gente trazer pra consciência. Mas depois você faz terapia às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E os outros dias? E as outras 24 horas dos outros vários dias? É você com você. Então, cuide de você, coloque em prática. Eu sei que é difícil, gente, mas coloque em prática aos poucos, com constância. Faça isso por você, pela sua evolução e bote na sua cabeça. Ó, a gente já vai finalizar o evangelho de hoje e eu quero que todo mundo saia daqui. Com essa consciência de que, e esse comprometimento, tá? Se comprometa com você essa semana de ter atenção plena com propósito. Tá, e qual que é o propósito? A sua evolução. A sua evolução. Esse vai ser o seu propósito. É para ser o nosso propósito aqui. Ó, o gato começou a miar para sair. Buzz, agora você aguarde, gatos. O nosso propósito aqui na Terra é evoluirmos, é aprendermos. Então, tenha isso na sua cabeça. Olha, para que eu vou manter a minha atenção plena? Eu vou me observar, eu vou começar a observar meu corpo, as minhas atitudes, as minhas emoções. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou aprender comigo. Eu vou aprender com essas experiências, eu vou aprender com tudo que está acontecendo ao meu redor para o meu aprendizado e para a minha evolução. Gente, vocês aguardem um minutinho, só vou tirar o gato do quarto. Vem, Buzz. Dá um tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Vou sair agora. Vai, Buzz. Ser livre. Voltei. Ai, ai. E é isso, gente. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês fizessem esse comprometimento com vocês. A cara de poucos amigos, né? Gente, eu juro que ele é bonzinho. Ele tem essa cara mesmo de poucos amigos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do evangelho de hoje. Vamos fazer a nossa prece final, finalizando o nosso evangelho.
Eu sempre mando gente que... Não, realmente, aqui na verdade é o quarto dele, ali é a cama dele, entendeu? É que ele permite, ele deixou eu fazer live no quarto dele, ele deixa eu dormir na cama dele, ele é muito maravilhoso, né? Ele ainda é super, né? Enfim, muito caridoso ele. Eu tenho outro gato, eu tenho um pretinho. Só que o pretinho ele só fica lá embaixo. Aqui é 2 andares, aí o Buzz ele me segue, ele é minha sombra. Que é esse daí que vocês viram. Aí o Woody, que é o Buzz e o Woody, o Woody ele só fica lá embaixo. Mas também ele é um amorzinho. Exato, Bruna. Ele não é meu gato, eu sou a humana dele. Boa. Exatamente. Quem tem gato sabe. Ai, gente, maravilhoso. Vamos lá. E ó, ânimo pra essa semana abençoada. Que vai ser... E por que a semana vai ser abençoada? Porque a gente vai fazer ela ser abençoada. Deixa eu tirar o carregador aqui. Então faça a sua semana ser abençoada, faça o seu ano ser abençoado, faça acontecer. Autocontrole, autorreprogramação, anote isso, autoconhecimento. Primeiro traga para a consciência, para o seu autoconhecimento. Depois, o seu autocontrole, você vai controlar o que você sente, o que você... Porque senão, sabe, se a gente não tiver o controle das nossas emoções, as nossas emoções nos tornam... A gente se torna vítima das nossas emoções. Se você não controlar o que você sente, você vai ser vítima das suas emoções. Entende? Então você precisa ter esse controle. Para isso você precisa se conhecer. Depois você vai se reprogramar e aí sim vem a mudança. É isso, pessoal. E aí... Calma, Mariluce, a gente acabou de finalizar. Gente, eu tô assim, ó... Eu mal tenho conseguido gravar vídeo pra postar aqui no TikTok. Graças a Deus, a agenda das terapias tá cheia. E é isso. Inclusive, quem quiser fazer terapia, me chame. E quem quiser entrar no grupo da Roda Terapêutica, eu vou... Isso, não sejamos escravos das nossas próprias emoções. Exatamente, escravos. E eu vou falar sobre o grupo da Roda Terapêutica assim que a gente finalizar a nossa prece de encerramento, tá bom, gente? Então vamos fazer a prece de encerramento e assim que a gente finalizar, Laís, tem que me chamar no privado, tá bom? Clicando no link que tá na bio, vai ter lá o link pra você direto pro meu WhatsApp. Então, quem quiser entrar no grupo, clica no link que tá na bio, vai ter lá, falar com a Angélica, vai cair no meu WhatsApp. Mas no final do evangelho aqui da prece, tá? Vamos fazer a prece e aí eu vou mostrar pra vocês, contar como que funciona, tá bom? Tudo certinho da Roda Terapêutica. Então vamos lá, gente? Vamos desacelerar para fazer a nossa prece final. Deixa eu desacelerar aqui também, aumentar a música. Vamos mais uma vez respirarmos profundamente. Respire profundamente pelo nariz e solte pela boca. Mais uma vez. Eleve os seus pensamentos agora ao Mestre amado Jesus. Eleve os seus pensamentos à espiritualidade amiga, aos seus mentores. Lembrando que eles estão agora aí com você, ao seu redor. E sinta, permita sentir essa energia amorosa, acolhedora. E agradeça. Sinta a verdadeira gratidão por esse momento, pelos amigos espirituais que estão sempre com a gente, que eles têm esse propósito de acompanhar a nossa jornada encarnatória desde o momento em que nascemos. Esses amigos de luz se propuseram a estar com a gente durante toda a nossa jornada encarnatória. Então nós agora estamos aqui com o coração aberto, agradecendo em gratidão por tudo o que eles fazem por nós, por todos os auxílios, todo o amparo, por essa limpeza energética que eles realizaram nessa noite em nossas casas
e que tenhamos a consciência de que eles sempre estão dispostos a estar com a gente, não somente aqui no momento do Evangelho. Que a gente consiga sempre nos lembrar nos momentos da nossa rotina, não só nos momentos difíceis, que a gente não lembre dos nossos amigos espirituais somente nos momentos difíceis, mas que a gente também se lembre nos momentos bons, para que a gente possa agradecer por todo o amparo. E agora juntos, com esse sentimento de gratidão, essa vibração de gratidão, nós realizamos a seguinte prece. Senhor Deus, encerramos este momento com o coração profundamente grato. Gratidão pela presença da espiritualidade amiga que esteve conosco nesta noite. Gratidão aos nossos mentores espirituais que com tanto amor nos amparam, nos protegem e nos guiam, mesmo quando ainda não percebemos. Gratidão a Jesus Cristo por sua luz, seu amor e seu exemplo, que continuam iluminando os nossos caminhos. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades que nos são dadas todos os dias. Gratidão inclusive pelos desafios, pelas dificuldades, pelas dores que muitas vezes não compreendemos, mas que sabemos que fazem parte do nosso aprendizado e da nossa evolução espiritual. Gratidão por este momento de hoje, pelos ensinamentos recebidos, pelas reflexões que tocaram o nosso coração, pelas inspirações que chegaram de forma silenciosa. Pedimos, Senhor, que toda a luz que foi gerada neste Evangelho permaneça conosco, que essa proteção espiritual continue envolvendo os nossos lares durante toda a semana, que nossos caminhos sejam guardados, que nossas mentes sejam protegidas contra pensamentos negativos, que nossos corações permaneçam firmes na fé, que possamos levar para a vida aquilo que aprendemos aqui hoje, que tenhamos força para agir diferente, consciência para escolher melhor e coragem para sustentar a nossa evolução mesmo diante das dificuldades. Que possamos continuar acreditando, continuar confiando, continuar seguindo, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que tenhamos o merecimento de permanecer conectados com a espiritualidade amiga, sentindo esse amparo, essa proteção e essa presença em nossos dias. Que a paz permaneça em nossos lares, que o amor prevaleça em nossas famílias, que a fé permaneça viva dentro de nós. Receba, Senhor, toda a nossa gratidão e que possamos seguir essa semana com essa mesma luz, com essa mesma proteção e com esse mesmo sentimento que vivenciamos aqui hoje. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livre-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. E eu vou tirar a cartinha, gente. Da mensagem da espiritualidade pra gente hoje. Deixa eu abrir aqui. Podemos agora então tomar a nossa água fluidificada também. Eu já ia esquecer da cartinha. Vamos ver então, vou tirar aqui do oráculo qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje. Ao pessoal que tá falando que quer entrar no grupo, a água tava doce? Eu não reparei, eu esqueço de parar. Amarga não tava não.
Então vamos ver. Então, depois que eu tirar aqui a cartinha, gente, do baralho, eu vou falar pra vocês como que funciona a roda terapêutica, tá bom? Pra quem falou que quer entrar na nossa roda terapêutica, eu já explico pra vocês, eu vou mostrar pra vocês alguns materiais, as aulas que a gente tem lá dentro, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver então qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje. Qual mensagem, Senhor? Qual mensagem a espiritualidade tem pra gente hoje? E essa daqui. A criação divina. A criação divina. Vamos ver, ó. Deixa eu abaixar a música. Respeite todos os seres e elementos da criação. Minerais, vegetais, animais e elementais. Tudo está interligado. Você é uma pequena parte de um todo maior. Busque a harmonia com todos os seus irmãos universais em todos os estágios de desenvolvimento espiritual. Aqui no final, gente, tem uma recomendação, ó. Ande descalço sobre a terra. Abrace uma árvore, tome banho de ervas, carregue cristais com você para se sentir conectado à natureza. Vamos refletir sobre essa mensagem. Lembra que teve um evangelho, gente, que a gente tirou uma cartinha e eu fiquei meio assim, ué, o que será que isso quis dizer, né? Não entendi nada. Já pensou? Foi a energia do Buzz, o Buzz deixou aqui a energia dele. Então, aí teve o evangelho que a gente tirou a cartinha, falava sobre arte, né? E aí a gente ficou meio assim, né? Por que será? A gente conseguiu identificar, lembra que a gente conversou aqui e a gente conseguiu identificar o que aquela mensagem queria trazer pra gente? Várias pessoas se identificaram, começaram a escrever. Eu vou ler de novo essa daqui, gente, porque tô igual a amiga ali em cima. Eu falo, não entendi nada. Assim, claro que entendi a mensagem, mas referente ao que a gente conversou hoje, vamos ver. Vocês têm alguma sugestão, gente? A gente pode refletir agora e depois também, né? Eu vou mandar lá no grupo a foto da cartinha, a gente pode refletir no decorrer da semana. A criação divina. Respeite todos os seres e elementos da criação. Minerais, vegetais, animais e elementais. Tudo está interligado. Você é uma pequena parte de um todo maior. Busque a harmonia com todos os seus irmãos universais em todos os estágios de desenvolvimento espiritual. Atenção plena com propósito. Vou refletir sobre. Para a atenção plena existir, era aquele que tu bloqueou. Será? Aí, ó, talvez eu precise refletir. Gente, ó, eu tava aqui às vezes eu preciso silenciar um pouco pra captar, né? Ó, aqui no final fala sobre andar descalço sobre a terra e tal. Será que é um chamado pra gente ter a nossa atenção plena através do contato com a natureza? Eu acho que pode ser. Acho que vou caminhar amanhã, nem que seja na grama do jardim. Sabe por quê, gente? Ó, eu tenho muito isso, graças a Deus. Eu sei, assim, que eu tenho um mega privilégio de ter uma área bem legal aqui na minha casa com natureza, né? E eu tenho essa prática de estar sempre ali em contato, né? Então, pra mim, é uma prática muito que tanto eu mostro pra vocês lá nos stories do Instagram. Falando isso, gente, segue lá, gente, no Instagram. Segue o Pátria da Luz lá no Instagram, @Pátria da Luz. E aí eu sempre posto lá pra vocês que eu tenho estado nesse momento de conexão com jardinagem, né? Eu tenho mexido. Aqui no TikTok eu também coloquei alguns vídeos. Inclusive eu postei um vídeo falando sobre como esse contato com a natureza ajuda a tranquilizar a mente. Ó, eu tô achando que estamos desenvolvendo aí uma linha de raciocínio. Que pode ser por aí, gente. Pra mim é algo que tem sido muito natural, sabe? Mas quem sabe tem alguém aqui na live precisando, sabe? Desse chamado pra se conectar.
Tô recebendo esse desde a outra semana. Lembra do reiki? Maria, eu tô falando que minha memória tá ruim. Eu lembro que você falou alguma coisa, que alguém te mandou uma mensagem que bateu com o reiki. Agora eu não lembro especificamente o que era. Contato com a terra ajuda a dispersar mais energias. Ajuda, e ajuda também, gente, porque é só, que nem, ó, outra coisa, que eu escuto muitos passarinhos, também tenho esse outro privilégio aqui em casa, que tem muito passarinho e tem as maritacas no final da tarde, que elas ficam, e é um momento que eu consigo parar. Eu não preciso estar no celular, eu não preciso, sabe assim, eu só observo a natureza. Cara, eu tô achando que é isso aí, hein, gente, eu tô sentindo que é isso aí. Tô sentindo que é um chamado pra gente ter essa atenção plena, começar, eu fico pensando agora, a espiritualidade deve estar rachando também aqui. Isso deve estar rindo. Eu tô sentindo que é isso, gente. Que é pra gente trabalhar essa conexão. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Você acredita que apareceu um urubu olhando pra minha janela? Agora, Noelma? Agora? À noite apareceu um urubu aí. Conexão com a natureza. Ó, Laís, se você estiver na live, acabou de chegar a sua mensagem aqui, tá bom? Já te respondo lá no WhatsApp. Eu converso com os passarinhos, as maritacas. Gente, outro dia minha mãe acha que eu tô ficando louca. Eu converso com o Buzz, sabe o Buzz que vocês viram aqui, o gato? Eu converso com ele. Mas você conversa falando, oi gatinho e tal. Não, eu conversando real com ele, assim, ó. Será que eu tô louca, eu tô carente? Não sei. Mas eu tava conversando com ele, pra mim que ele entende, gente. Ele fica olhando. Ele entende. Eu sei que ele entende, porque eu tava falando pra ele. Que vergonha. Eu juro que eu tava falando pra ele. Eu não lembro o que era, mas eu tava, tipo, super num papo com ele. E falando pra ele, Buzz, você segura que você vai querer evoluir, vai vir como humano, você tá vendo como... Você fica como gato, hein? Você fica como gato. Você tá vendo aqui, ó, ser humano não é fácil. Enfim, altos papos com o gato. Converso com os passarinhos também. Quando eu vou colocar pro BenTV a banana, eu também fico conversando com ele. Enfim, talvez eu seja louca mesmo. Eu converso com a minha caramelo. E pior que ela responde o Ivano. Não é, gente, a gente não é doido. Eles entendem, eu tenho certeza que eles entendem. E eu converso, tipo, como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Eu acho que eu preciso de terapia também. Tô brincando. Eu sei conversar com os bichinhos. Gente, pior que eles entendem. Senão eles... sei lá, o Buzz, ele é muito expressivo, sabe? Ele é muito expressivo. E ele responde com os miadinhos dele. Outro dia pousou outro pássaro enorme na minha janela, me assustei. Não, eu não vi sua mensagem aqui. Você respondeu? Se foi hoje? Foi agora? À noite? Eu com meu cachorro, eu falo, eu mesmo respondo. A Bruna, eu falo com o cachorro. Ela fala e ela responde. Pois é, gente. Então vocês me entendem, vocês não estão... Eles entendem. Ele saiu do quarto, Kelly. Então vocês não estão me julgando. Minha mãe passou e a porta tava meio aberta. Ela falou assim... Ela falou, com quem você tá conversando? Aí eu olhei assim e falei, com o Buzz. Minha mãe achou que eu tava mandando áudio pra alguém. Ela falou, aí a minha mãe falou assim, meu Deus, já tá nesse nível? Minha mãe falou, meu Deus, já tá nesse nível? Eu falei, mãe, é isso. Eu tava super num papo cabeça com ele. Enfim, gente, deixa eu tirar aqui que acabou o evangelho. Porque senão o pessoal entra aqui e vai achar que a gente tá fazendo evangelho ainda. Queria ver o Buzz. Gente, eu não sei onde ele está. Ele desceu. Se eu descer pra mostrar lá pra ele, será que a internet vai cair? Gente, vocês querem que eu desça lá e mostre o Buzz? Eu tento mostrar o Woody também. Eu preciso falar sobre a roda terapêutica. Pra quem quiser participar da roda terapêutica, gente, gratidão, viu? Eu vou descer então, eu vou caçar o Woody lá, vamos ver onde que o Woody tá. Que o Woody é pretinho, às vezes ele tá lá no jardim, a gente só vai ver os olhos dele brilhando assim, ó. A gente vai lá, eu só vou falar aqui da roda terapêutica rapidinho pro pessoal, tá? Quem quiser entrar, gente, então faz isso, ó, eu vou descer lá pra mostrar o Buzz e o Woody, e aí eu volto aqui e falo da roda terapêutica. Mas ó, quem quiser participar da roda terapêutica, me chama, tá bom? Só deixa eu mostrar aqui onde fica o... Deixa eu virar aqui, ó. Para entrar na roda terapêutica, onde a gente tem as aulas de meditação, reprogramação, tudo, o reiki, que toda semana a gente tem o reiki, tem que me chamar no WhatsApp, tá? Aí, ó, é aqui, ó, no link da bio, vocês entram aqui no perfil do Pátria da Luz no TikTok, aí vai ter embaixo da foto esse link aqui, tá bom? Foi ontem à tarde? Noelma... Difícil falar, né? A questão do significado.
Aí vai estar aqui, ó, fale com Angélica, tá bom? Vocês clicando aqui, vai direto no meu WhatsApp, tá bom? Então, para quem quiser entrar na roda terapêutica, fazer terapia também comigo, né? Iniciar esse processo terapêutico também, é só me chamar por lá, tá bom? Na volta, eu vou lá, que eu animei agora, eu vou mostrar o Buzz e o Woody. Na volta, eu mostro pra vocês aqui algumas aulas, tá bom? Que a gente tem, ó. Deixa eu só virar aqui e mostrar aqui. Eu mostro com mais calma, tá bom? Pra vocês, pra quem quiser participar. Tudo que a gente tem dentro da roda terapêutica. A gente já trabalhou todos esses temas aqui, ó. Missão espiritual, gratidão, perdão e auto-perdão. A gente tem as aulas especiais, né? Aqui, amuleto de proteção. Tem várias aulas, tá bom? Na volta, eu mostro aqui pra vocês e aí a gente fala sobre... Vamos fazer um tour agora aqui em casa, gente. Eu mostro pra vocês a... inclusive eu vou levar o copo da minha mãe, que eu separei aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, tem que separar o copo... Eu separei um copo pra minha mãe, do Evangelho. Vamos lá. Vamos ver onde que o Buzz tá. O Buzz e o Woody. Olha, gente, nunca fiz... Ó. Calma aí. Olha ele aqui. Oi, Buzz. Eu falo que ele conversa? Não tô doida? Que foi, Buzz? Que foi? Que foi, Buzz? Que você quer? Que você quer, Buzz? Vamos lá embaixo? Não! Vem cá. Deixa eu virar. O que você quer? Hein, Buzz? Eu falei que ele conversa, não tô doida. Vem cá, Buzz, vamos caçar o Woody. Deixa eu só levar água pra minha mãe. Eu falei, eu não tô doida? O que você quer, Buzz? O que você quer? Ó, o pessoal tá querendo te ver aqui, ó. Ele tem 10 anos. O pessoal tá te vendo aqui, ó. Fala um oi. Buzz, vamos caçar o Woody? Cadê o Woody, Buzz? Cadê o Woody? Cadê? Me deixa. Sai daqui. Vamos? Cadê o Woody? Vem, Buzz. Vamos lá procurar o Woody. Ele ficou ali. Hein, Buzz? Psiu. Vem, Buzz. Vamos? Deixa ele fazer as coisas de gato dele. Deixa eu deixar o copo da minha mãe aqui. E depois ela toma a água frutificada dela. Ó, gente, nunca saí em live lá do quarto, hein? Ó, e ele vem atrás. Deixa eu virar aqui. Ó, e ele vem atrás. Cadê, Buzz? Vamos procurar o Woody? Não gosta de câmera. É, o Buzz meio tímido. Hein, Buzz? Cadê o Woody? Vamos procurar ele? Ixi, a luz aqui não tá sem... Aí, acendeu. Ó, eu falo que ele é minha sombra. Apareceu! Oi, Woody! O pessoal quer te ver. Oi, Woody! Woody! Dá um oi aqui pro pessoal. Ó. Todo dado. É esse, gente. Esse é o Woody. E esse é o Buzz. Né, Buzz? Com essa cara de poucos amigos, mas ele é bonzinho, prometo. Ele gosta de tapinha, assim, ó. Gente, o gato de vocês gosta também de tapinha? Esse aqui gosta. Quem vê fala, nossa, tá batendo no gato. Ele adora. Ele vem, ó. Deixa eu tirar. Woody. Fala oi pro pessoal. Eita. Ele ficou doido. É isso, gente. A sua também gosta de tapinha? Ah lá. Os gateiros aí falando, ó. Que os gatos gostam de tapinha. Eles gostam. Eu não sei se estimula alguma área ali que... Não sei. Mas eles gostam. Ele fica todo. E o Buzz tá ali com a... Enfim. É isso, gente. Eu vou voltar lá. Já mostrei aqui pra vocês. Fala tchau.
Tchau. Tchau, Woody. Tchau, eu confundi o nome dos filhos. Tchau, Woody. Quer mais carinho? Chega, né? Chega. E esse aqui vai seguir. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele vai seguir, ó, certeza. Pss, pss. Ah, aí eu chamando. Deixa ele sozinho. Vamos ver se ele vai. Vou voltar lá. Só porque eu falei, me ignorou. Só porque eu falei. Ele não veio. Já sabemos qual é o preferido. Qual que é o preferido? Ah, o Buzz, que eu confundi o nome, né? Não é que o Woody, ele só fica lá embaixo. Ai, que gato safado. Só porque eu falei, ele não veio atrás. Me senti rejeitado agora. Só porque eu falei. Eu falei, ah, ele sempre me segue. Aí hoje ele não seguiu. Ai, fiquei ofegante. Ai, voltemos. Olha, gente, essa foi inédita, hein? Fizemos um tour hoje. Ai, não, posso levar os dois pra casa? Não. Esses aqui, gente, já fizeram, já viajaram comigo, ó, porque eu peguei eles lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando eu morava lá, que eu fazia faculdade lá, aí eu morava sozinha, eu peguei eles. E aí nisso eu já mudei de Campo Grande pra São Carlos, depois aí eles vieram comigo, eu trouxe no ônibus, gente, no ônibus, tá? Ônibus de viagem, 16 horas. Tive que dar calmante pra eles, eu tive que comprar uma poltrona pra eles, você tem que comprar a poltrona pra ir vir na caixa, assim. E eles vieram, não deixei eles lá, não. Depois eu voltei pra Campo Grande, levei eles. Aí voltei de novo. Aí eles já moraram aqui em Ribeirão, em São Carlos, já moraram em Brodowski, eu levo eles pra todo lugar. Não dou, não. 10 anos já comigo. 10 anos. Que eu errei o nome. Ai, gente. Muito legal ter mostrado pra vocês, gostei. Vou falar aqui agora pra vocês sobre a roda terapêutica. Gente, tava só recuperando aqui agora um pouco o fôlego. Já teve alguém que me mandou, Laísa, me mandou mensagem aqui no WhatsApp, tá bom? Assim que finalizar a live, eu saio aqui e já respondo vocês, tá bom? Já pensei em comprar caixa de areia pro Joel, só que meu pai falou que não vai dar certo. E ele faz as necessidades aonde? Porque gato faz na caixa de areia. Eles têm essa necessidade, né, Tanto é que eles já fazem esse movimento involuntário, assim, mesmo que eles façam, por exemplo, na grama. Ah, é um Rottweiler. Tá bom. Então, caixa de areia pode ser, talvez. Tá, achei que estávamos falando de um gato. Jornal, né? A minha cachorrinha, eu tinha uma poodlezinha, ela morreu com 15 anos. E aí ela fazia naqueles tapetinhos assim, sabe? Xixi, cocô, é que fede. Entendi, a caixa de areia. Nunca vi cachorro fazer em caixa de areia, seria novidade, mas... quem sabe? Adestrando, né? Dá pra adestrar. Tem na internet, vê umas técnicas aí de adestramento. Gente, não é tão difícil assim adestrar cachorro. Eu já consegui adestrar cachorro com um biscoitinho pra sentar, deitar e rodar também. Então você faz ele fazer o movimento, você faz ele seguir assim o biscoitinho, ele faz da hora que ele fizer e eles aprendem muito fácil. Tem umas gotinhas que você pode pingar no local onde que você quer que Então, spray, onde você quer que o cachorro, o animal faça as necessidades, você espirra lá. E aí, enfim, tem que ter, gente, assim como a gente conversou aqui, ó, no Evangelho, constância, tem que ter constância, firmeza, dá trabalho, às vezes o animal, ele leva um pouco mais de tempo, né, pra aprender, assim como nós, a gente leva tempo, às vezes, né, cada um leva um tempo, outros levam mais, outros menos, e o bichinho também, né, às vezes o bichinho, ele leva um tempo a mais pra aprender a desenvolver ali alguma coisa, então, né, tem que ter constância, né, e tem que ter firmeza ali pra adestrar. Assim como, gente, assim, ó, parece, tem pessoas que ficam meio, ai meu Deus, tá comparando com um bicho, mas você ensinar uma criança é igual adestrar um cachorro.
Não é? É a mesma coisa. Ensinar um ser humano, quando a gente fala criança, é porque é um ser humano, é um filhote de ser humano, né? Então você ensinar uma pessoa, né? No caso uma criança, é a mesma coisa. Tem que ter constância, tem que ter técnica, tem que ter várias coisas. Minha gata é super educada, só na caixa de areia. Então, gato assim, é um bichinho assim muito fácil de cuidar, né? Assim, entre aspas, né? Eles são muito higiênicos, né? Eles fazem só na caixinha. Tem pessoas que falam que, pra quem não conhece gato, acha que gato, o pessoal tem aquela de falar que gato é independente. Gato não gosta do dono, ele gosta do lugar. Gente, não é verdade. Não é verdade. Ó, acabei de falar pra vocês, o Buzz, ele é assim, minha sombra. Onde eu vou, ele vai assim, ó. Eu vou no banheiro, faço xixi, fazendo xixi, o gato tá lá, ó, no tapetinho assim, ó, olhando, ele vai aonde eu vou. Aonde eu vou, ele vai, qualquer lugar, e eles são apegados, inclusive o Buzz, gente, que é o que eu mostrei pra vocês, o cinza, ele é rancoroso, tá? Ele tem uma personalidade, ele é rancoroso. Se eu viajo, fico dias fora de casa e tal, a hora que eu volto, ele fica meio, eu tenho que reconquistar ele, viu? Ele fica meio de cara virada pra mim, viu? Juro por Deus, ele fica meio... Ele é meio assim, ele é muito carentinho, tadinho. Se a gente vai, gente, eu saio ali, vocês viram ali fora, né, que o portão e tal. Se eu saio, sei lá, pra ir na farmácia, na padaria, alguma coisa, ele fica assim no portão, com aquele miado que vocês viram dele, né, que é um miado, todo mundo fala, eu já acostumei, mas quem escuta fala que é engraçado, o miado dele é miau, miau. E ele fica lá no portão, miando. Mas eu tô lá na outra esquina, eu tô escutando ele miando. A hora que eu vou, e ele fica lá, viu, esperando, igual o cachorro, gente. Ele fica lá, esperando eu voltar, ou eu e minha mãe e tal. E aí, a hora que abre o portão assim, aí ele vem assim, ó, ele vai seguindo a gente. Tipo, se a gente vai no mercado e volta com as compras, ele segue a gente, ele fica lá esperando. Então, assim, o Woody já não. Aí você vê que é a personalidade de cada um. O Woody, ele já é mais na dele mesmo, né, o pretinho lá. Mas cada bichinho tem uma personalidade, né? E essa história de falar que gato não é apegado ao dono é mentira. Gato é muito apegado, sim. Ele rouba sua comida também? Não, os gatos não. É mais de cachorro, né? Nossa, ontem inclusive eu fui assistir o jogo lá na casa da minha tia, eles têm uns 10 cachorros lá. 10 cachorros. Aí realmente a gente lá comendo e os cachorros já ficam em volta, né? Nossa, Noelma, tem uns vídeos aqui no TikTok que eu amo, né? Eu amo ver o pessoal que cuida de passarinho pela sacada, em apartamento. Aí no seu apartamento tem sacada? E o pessoal coloca ou sementinhas ou banana, né? E água para os passarinhos e eles vêm. Gente, tem uma moça que assim, eu achei o máximo os vídeos dela. É uma brasileira que ela mora lá na Itália, se eu não me engano. E ela mora num apartamento bem de frente pra praia. E aí tem uma... como que chama aquele pássaro da praia? Gaivota. Tem uma gaivota que vai sempre lá, na sacada dela. E tipo assim, ela adestrou a gaivota. E sabe que é a mesma porque tem uma unhazinha faltando. Então sabe que é a mesma gaivota, né? Gente, é o máximo os vídeos dela aqui no TikTok. Já entrou pássaro aqui em casa. Não tem, Angélica Sacada. Não sei se às vezes na janela dá pra colocar. Se vibrar com seu mentor por mim, recuperando aqui perda de visão. Não entendi. Ele guarda minhas coisas na casinha, o cachorro. Ai. Gente, entrou um pássaro pequeno, acho que ele era um filhote. Nossa, essa parte de passarinho aqui, a gente gosta muito, né? Vem os passarinhos, mas tendo os gatos, já aconteceu, infelizmente, dos gatos pegarem passarinho. Já aconteceu, infelizmente. E aí, cuidar de passarinho doentinho, assim, né, machucadinho, é tão difícil. Aí já aconteceu, raramente, mas aconteceu. E aí, eu cheguei a cuidar e tal, mas aí não sobrevive, aí eu enterrei, assim, mas... é a natureza, né? Gente, é isso. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Tem alguém que quer participar da roda terapêutica e quer saber como que é? Se alguém quiser, aí eu mostro aqui. Se hoje ninguém quiser, não tem problema, eu não mostro. E aí eu vou encerrar a live por hoje, que eu ainda tenho algumas coisas pra fazer por hoje. Minha professora de inglês tinha 2 gatos e um hamster, e o gato comeu o hamster. Pois é.
Tá vendo? Que dó, tadinho. Que dó. Gente, mas aí sabendo que nem, ó, a gente sabe que, ó, a gente queria ter, por exemplo, galinha, gente, é estranho, mas eu gosto muito de criar galinha, eu gosto de ter galinha em casa. E aí, tendo os gatos aqui, eu não posso ter. Então, assim, a gente tem que também ter o ser humano, né, que é ali o ser pensante da situação. Precisa saber, olha, se eu tenho um gato e ele vai oferecer risco pro outro bichinho, então é melhor não ter, né? Então, assim, se eu tenho um gato e eu sei que ele vai oferecer risco para um hamster, eu não vou, né, ter o hamster, né? E é verdade, Noelma. Eu já tive não só da vez que eu morava lá com ele, mas quando eu era mais nova eu tive também galinha, né? Então eu gosto bastante de criar galinha. Eu queria muito criar galinha aqui, e aqui tem espaço, mas tem os gatos, então não posso. Então eles iam matar, porque eu ia comprar desde pintinho, né, pra criar desde pequenininho. Aí, enfim, não tem como. Então a gente tem que... São escolhas, né? A vida é feita de escolhas e eu escolho ter... Eu escolhi há 10 anos atrás, agora eu também não posso, né, me desfazer dos gatos assim, né? E então, se eu fiz a escolha de ter os gatos, então eu abro mão de muitas outras coisas, né? Então eu preciso saber disso, né? Então, enfim... Aqui nesse caso, eu não tenho passarinho, nem gosto da ideia de ter passarinho. Eu amo passarinhos e justamente por eu amar passarinhos, eu não teria passarinho em gaiola. Então aqui não tem, mas aqui a gente tem muito passarinho porque tem muita árvore aqui na vizinhança, né? E aqui em casa tem árvores também e tal. Então atrai muito passarinho. Então a gente alimenta os passarinhos numa altura ali para os gatos não alcançarem. Eles também não avançam assim. É porque tem uns passarinhos abençoados que eles dão uns rasantes assim para baixo, sabe? Então a gente imagina que é assim que eles peguem, né? Eu acho que é o Woody que pega, porque o Buzz fica muito aqui dentro. Então eu acho que é o Woody fica muito lá fora, né? Então, enfim. Gente, é isso. Vou finalizar a live. Gostei muito de conversar com vocês, de mostrar os gatinhos, fazer a tour aqui com vocês. A live eu vou salvar no YouTube, tá bom? Então, quem quiser assistir, quem quiser entrar na nossa roda terapêutica, me chame. Aqui eu não expliquei pra vocês, não mostrei, mas lá a gente tem muitas atividades, aulas, tá? Tem o reiki toda semana, reprogramação, meditação, enfim, aí eu posso explicar pra vocês no privado. E quem quiser fazer terapia também, me chame. E quem quiser entrar no nosso grupo aberto, inclusive eu vou colocar lá a leitura de hoje do Evangelho, né, o texto, e a cartinha também vou colocar lá. E vou também colocar lá uma reflexão sobre a cartinha. Noelma, perfeito, vou mandar. Obrigada, eu anotei aqui, ó. Aplicativo respiração. Vou mandar lá no grupo, tá bom? Do aplicativo de respiração também. Tá vendo? Tem bastante coisa pra fazer. Então, por isso que eu já vou finalizar a live. Mas eu preciso abrir mais lives. Eu precisava abrir live durante o dia aqui pra conversar com vocês também. Porque eu só abro live à noite, mas é que às vezes tem dia que a agenda fica cheia também com os atendimentos terapêuticos. Mas tem dia que é mais tranquilo à tarde. De segunda é mais tranquilo e sexta. Terça, quarta e quinta, não. Aí algum dia eu podia abrir aqui pra gente papear junto um pouco, né? Gratidão, gente. Gratidão pela companhia de vocês, pelo evangelho de hoje, pela companhia pós-evangelho, nesse momento mais descontraído aqui pra gente conversar. E aí a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Eu preciso abrir live mais vezes. No final de semana, é verdade. Esse final de semana teria que ser no domingo. E se Deus quiser, de sábado eu não vou poder, que eu preciso ir no TENS. Eu vou no TENS de sábado. E é sábado. E aí no domingo, seria legal, né? No domingo, abrir live. Vamos ver, quem sabe. Aí quando eu for abrir live, eu aviso lá no grupo. Gente, muito, muito obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. No domingo seria legal, né? É um momento mais tranquilo, né? Acho que pra todo mundo. Vamos combinando. Fiquem com Deus, gente. Uma ótima semana para todo mundo. E até semana que vem ou um pouquinho antes. Tchau, tchau, gente. Boa noite.